Meu nome não importa tanto quanto a história que eu vou contar, porque, se você já viveu algo parecido, talvez reconheça mais os sentimentos do que o personagem. Quando eu a conheci, tudo parecia certo. Não perfeito, mas leve, natural. Daquele jeito que dá vontade de ficar. Ela era carismática. Falava bem, tinha presença. Gostava de conversar, ria alto, me olhava nos olhos. No começo, eu me sentia escolhido, especial. Como se, no meio de tanta gente, ela tivesse me visto. Os primeiros meses foram bons. Mensagens frequentes, encontros planejados, carinho. Ela dizia que gostava de homem presente, de transparência, de sinceridade. Eu concordava. Sempre fui assim. Só que o que começa como cuidado, às vezes vira vigilância, e eu demorei demais para perceber a diferença. No início eram comentários pequenos. Quem é aquela curtindo sua foto? Você conhece muita mulher, né? Não gosto desse jeito que aquela sua amiga fala com você. Eu ria. Achava até bonito. Pensava, ela se importa. E, sem perceber, comecei a me explicar mais do que o necessário. É só uma colega de trabalho. É amiga de infância. Nem falo com ela direito. Ela ouvia, mas não se acalmava. Sempre havia mais uma pergunta, mais uma dúvida, mais um olhar desconfiado. Com o tempo, os comentários viraram reclamações. Você não percebe quando as mulheres dão em cima de você? Você é ingênuo demais. Se eu não cuidar, alguém rouba você de mim. A palavra cuidar começou a me incomodar, mas eu empurrava o incômodo para dentro. Eu queria que desse certo. Eu queria ser o cara maduro que não foge de conversa difícil. Só que não era conversa. Era acusação disfarçada. Ela começou a implicar com minhas amizades, principalmente com mulheres. Não acho normal o homem comprometido ter amizade feminina. Isso é falta de respeito comigo. Se fosse ao contrário, você não gostaria. E, aos poucos, eu fui me afastando. Não porque eu queria, mas porque eu estava cansado de discutir. Era mais fácil ceder do que explicar. Quando eu percebi, minha rotina já estava menor. Menos convites, menos conversas, menos eu. E aí, veio algo que me confundiu ainda mais. Ela começou a provocar ciúme. Comentava de homens que davam em cima dela. Falava de colegas de trabalho com um brilho estranho no olhar. Contava histórias sempre pela metade. Hoje, um cara lá da academia ficou puxando o assunto. Tem um amigo meu que sempre diz que, se eu estivesse solteira, todo mundo fala que eu sou difícil de achar alguém à minha altura. Ela dizia tudo isso me observando, como quem testa a reação. Se eu ficava quieto, ela reclamava. Você não sente ciúme? Parece que não se importa. Qualquer homem normal ficaria incomodado. Se eu demonstrava incômodo, ela virava o jogo. Tá vendo? Você é inseguro. Você que tem problema de confiança. Eu só estou sendo sincera. Era sempre assim. Ela provocava e depois me culpava pela reação. Com o tempo, comecei a me sentir errado por sentir. Errado por questionar. Errado por desconfiar. Errado por me incomodar. E o pior ainda estava por vir. Ela tinha um hábito que eu só fui entender depois. Contar histórias diferentes para pessoas diferentes. Para mim, ela era a vítima. Para as amigas, eu era o problema. Descobri isso por acaso, numa conversa que não era para eu ouvir. Ela estava no telefone, no quarto, porta entreaberta. Ele é muito ciumento, ela dizia. Vive desconfiando de mim. Qualquer coisa vira discussão. Meu estômago gelou. Era exatamente o contrário. Ela continuou. Eu faço de tudo para ele se sentir seguro, mas ele tem umas crises. Eu fiquei parado, sem saber se entrava ou se fingia que não ouvi. Naquele momento, eu percebi algo assustador. Ela estava construindo uma versão minha que não existia. E quanto mais ela falava isso para os outros, mais eu precisava me defender de algo que eu não fazia. Quando questionei, ela negou. Você entendeu errado. Elas exageram quando contam depois. Você está paranoico. Paranoico. A palavra ficou ecoando na minha cabeça. Eu comecei a duvidar de mim, das minhas memórias, das minhas reações. Passei a pensar 2 vezes antes de falar qualquer coisa, a medir palavras, a engolir desconfortos.
O clima entre nós ficou pesado. Não havia mais leveza, só tensão. Eu nunca sabia se estava tudo bem ou se uma bomba estava prestes a explodir. Ela oscilava entre carinho intenso e frieza repentina, entre elogios exagerados e críticas sutis, entre "você é tudo pra mim" e "não sei se dá pra continuar assim". E eu estava cansado de tentar acertar regras que mudavam o tempo todo, cansado de provar fidelidade sem nunca ser acreditado, cansado de viver em alerta, mas ainda assim eu ficava. Porque existe algo muito perigoso nesse tipo de relação. Ela faz você acreditar que, se está difícil, é porque você não está tentando o suficiente. E eu tentava ser mais compreensivo, mais paciente, mais calmo. Enquanto isso, ela continuava fazendo o que sempre fez em todos os relacionamentos, coisa que eu só fui descobrir depois. Ela precisava se sentir no controle, precisava se sentir desejada, precisava se sentir forte. Mesmo que, para isso, tivesse que enfraquecer quem estava ao lado. E eu estava ficando fraco, não fisicamente, mas por dentro, comecei a perder energia. Acordava cansado, minha cabeça nunca descansava, eu me sentia sugado. Como se, quanto mais eu tentasse manter a relação viva, mais eu desaparecesse dentro dela. E o pior sinal foi quando comecei a achar isso normal. Eu demorei para perceber, mas quando percebi, já estava dentro de um ciclo que me sugava por completo. As histórias que ela contava começaram a ganhar vida própria. Ganhavam força fora da nossa relação. Voltavam para mim distorcidas. Amigas dela passaram a me olhar diferente. Um amigo em comum deixou escapar uma frase estranha numa conversa casual. "Cara, vocês vivem brigando, né?" Eu estranhei. "Vivendo brigando?" Perguntei. "A gente discute, como qualquer casal." Ele coçou a cabeça, desconfortável. "É que ela fala que você é muito controlador, que não gosta quando ela sai sozinha, que você implica com tudo." Meu estômago virou. Era exatamente o oposto. Eu senti um frio subir pela espinha. Não era só desentendimento de casal. Era uma narrativa sendo construída. E eu era o vilão dela. Quando confrontei, ela chorou. "Você está me acusando agora?" "Eu só conto para as minhas amigas o que eu sinto. Se você não tivesse essas atitudes, eu não precisaria falar nada. De novo, a culpa era minha." Eu comecei a me perguntar se eu realmente estava errado, se talvez eu estivesse exagerando, se talvez eu fosse mesmo inseguro. Esse é o ponto mais perigoso. Quando você começa a duvidar da própria percepção. Ela provocava. Eu reagia. Ela reagia. Eu virava o problema. Ela flertava com limites. Eu reclamava. Ela dizia que eu estava tentando controlá-la. Ela falava de outros homens. Eu ficava desconfortável. Ela dizia que eu precisava trabalhar minha autoestima. Era sempre assim. E quando eu tentava colocar um limite, vinha a ameaça velada. Talvez a gente precise dar um tempo. Eu não sei se você está preparado para um relacionamento maduro. Eu não quero alguém que me sufoque. E eu, com medo de perdê-la, recuava. Aos poucos, eu fui perdendo coisas importantes. Minha tranquilidade, meus amigos, minha espontaneidade. Eu vivia tentando prever reações, pensando antes de falar, editando sentimentos. Era como andar em campo minado emocional. Teve uma noite que marcou tudo. Ela saiu com amigas. Disse que avisaria quando chegasse. Demorou horas. Postou fotos, sorrisos, bebidas. Um homem ao fundo. Sempre o mesmo. Quando perguntei, com cuidado, ela explodiu. "Você está me vigiando agora? Você é igual a todos os outros. Eu não aguento mais isso." No dia seguinte, eu descobri que ela tinha contado para as amigas que eu surtei, que eu liguei várias vezes, que eu não deixava ela em paz. Nada daquilo era verdade. Foi nesse momento que algo clareou dentro de mim. Eu não estava em um relacionamento, eu estava em um jogo de poder, e eu estava perdendo. Foi também nesse ponto que eu comecei a lembrar de algo importante.
Ela já tinha histórias parecidas com todos os ex-namorados. Todos eram problemáticos. Todos eram ciumentos. Todos eram inseguros. Nenhum era bom o suficiente. E, de repente, eu percebi o padrão. Ela precisava se sentir forte. Precisava controlar a narrativa. Precisava sair como vítima, mesmo que, para isso, tivesse que quebrar quem estava ao lado. Eu comecei a me afastar emocionalmente, não por frieza, por sobrevivência. E é aqui que eu preciso fazer uma pausa rápida para falar com você que está ouvindo agora. Se você conhece alguém que vive ou já viveu algo parecido, curte esse vídeo agora. Escreve nos comentários se essa história lembra alguém, ou até você. Conta de onde você está assistindo. País, estado, cidade. Seu comentário é muito importante. Ele ajuda esse vídeo a alcançar pessoas que ainda acham que estão exagerando, quando na verdade estão sendo manipuladas. Agora eu continuo. Quando comecei a me afastar, ela sentiu. E o jogo mudou. Veio o carinho exagerado, as promessas, as declarações intensas. Você é tudo pra mim. Eu só ajo assim porque te amo demais. Eu tenho medo de te perder. Mas agora eu já via com outros olhos. Não era amor, era medo de perder controle. Quando eu não reagia às provocações, ela aumentava. Quando eu ficava calmo, ela provocava mais. Até o dia em que eu disse, eu não aguento mais viver assim. Ela riu, desacreditando. Você está exagerando de novo. E foi ali que eu tive certeza. Ela nunca iria reconhecer, nunca iria mudar. Porque para ela, o problema precisava existir. Eu saí daquela conversa mais leve do que entrei. Porque, pela primeira vez, eu escolhi a mim. O término não foi explosivo. Foi frio, cansado, necessário. Ela tentou inverter tudo mais uma vez. Eu sabia que você não aguentaria. Você foge quando as coisas ficam difíceis. Vai ver, o problema sempre foi você. Dessa vez, não doeu. Porque eu já não precisava provar nada. Nos dias seguintes, veio o vazio. Não o vazio dela. O vazio do silêncio depois do caos. Mas junto com ele, veio a paz. Eu voltei a dormir melhor. Voltei a respirar fundo. Voltei a rir sem medo. Recuperei amizades, recuperei minha energia, recuperei a mim. E aí eu entendi algo fundamental. Amor não te deixa em constante estado de defesa. Amor não te confunde sobre quem você é. Amor não te faz pedir desculpa por existir. Ela seguiu o padrão. Outro relacionamento. Outras histórias, outras vítimas, e eu segui diferente. Escolhi não me afundar nos hábitos ruins dela. Escolhi não virar aquilo que ela dizia que eu era. Escolhi sair inteiro. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva, sinto clareza. Eu aprendi que algumas pessoas não querem parceria, querem controle. E que sair não é fracasso, é coragem. Se você está ouvindo isso agora e sente que sua energia está sendo sugada, se você anda se explicando demais, se você vive se defendendo de acusações que não fazem sentido, talvez não seja você o problema. E talvez a decisão mais forte da sua vida seja se afastar, não para vencer alguém, mas para não se perder. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou em algo real. Deixa seu comentário, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal. Aqui a gente fala de histórias que doem, mas libertam. Às vezes, a maior prova de força não é ficar, é saber a hora certa de ir embora.